Chegando aqui, me aproximando. Olá, pessoal! Tudo bem? Desculpem o atraso, aí estamos 6 minutinhos fora do nosso horário, mas a gente estava ajeitando tudo aqui direitinho para mostrar para vocês. É uma live bem prática, para a gente ver como é que é essa questão do retorno ao trabalho, né? Depois que a gente já acabou a licença maternidade, como é que a gente vai, fica aquele desespero. Às vezes vocês passaram por muitas dificuldades na questão da amamentação logo no começo da amamentação, aquele primeiro mês é bem difícil. A gente catequiza vocês, né? Exatamente. Ai, desculpa, gente, caiu. Vamos ver se dá certo aqui. As técnicas, gente. Falhas técnicas. Ixi, esse tripé hoje não vai dar muito certo, não. Vamos tentar mais uma vez, se ele cair de novo. Vira aqui, ó. Vira o pé pra fora, assim, ó. Assim? Porque aí ele... Ixi, estamos torto. Olha lá, viu? Porque a gente demorou pra entrar? Porque a gente tava ajustando. Por causa disso, por causa desse tripé. É um tripé Super Master Blaster moderno. Ele vai cair de novo. Aumento de tensão, gente. Vamos ver se ele fica em pé direitinho. Desculpa. Acontece, né? Olha lá, vai cair de novo. Deixa eu fazer uma outra forma aqui, que esse tripé hoje não vai dar certo. Pronto. Resolvido. Pronto. Agora não cai mais. Bom, então vocês sempre lutam tanto para essa questão da amamentação, e daí quando chega esse momento de volta ao trabalho, vocês ficam com dó de repente, esse ser um momento que o bebê de repente vá desmamar, rola uma insegurança, então... Um desespero, né? Porque acha que o bebê não vai ter o leite, como é que eu faço? Isso, aí já vem desesperada, quer saber como é que estoca o leite, se não tiver leite, qual que é a fórmula, como é que vai ofertar, como é que faz. Então, por isso a gente decidiu fazer uma sequência de lives, então serão 3 lives, que vão falar o passo a passo direitinho para vocês conseguirem fazer esse retorno, essa ordenha de uma forma adequada, tá bom? Carlinhos, então vou fazer o meu papel de mãe aqui, ser mamãe Cristina, e vou falar normalmente quais são as perguntas que as mães falam e como é que a gente acaba orientando elas em relação a isso. Então, a primeira pergunta mais frequente que eu tenho aqui é: doutora, quando eu tenho que começar a tirar o meu leite? Então, a gente começa sempre falando para essas mães que para tudo na vida a gente precisa de planejamento, né, gente? Então, essa volta ao trabalho tem que começar pelo menos 30 dias antes dela voltar a trabalhar. Por quê? Porque ela tem que retirar esse leite. O estresse faz com que essa mãe tenha uma baixa de produção, né? Porque ela está ansiosa, ela quer encher um pote de maionese Hellmann's desse tamanho para estocar para o bebezinho dela, ou para mandar, né, para creche que ela vai mandar, para a escolinha. Então, e aí precisa fazer esse estoque, né, dia a dia, fazer essa retirada dia a dia. E o pior de tudo isso é ofertar para essa criança. Porque do mesmo jeito que o bebê aprendeu a mamar no peito, ele tem que aprender a mamar num outro dispositivo, que não seja uma mamadeira, que seja uma mamadeira dosadora, ou que seja uma própria, ou uma mamadeira comum mesmo, dependendo aí do que a mãe quiser fazer, né? Então a gente acaba orientando que essa mãe comece com 30 dias de antecedência a tirar esse leite e fazer um treino dessa oferta para esse bebê. E uma dica, pessoal, esse leite, ele não pode ser ofertado pela mãe. Esse leite tem que ser ofertado por alguém que vai ficar com esse bebê. Uma que essa pessoa precisa treinar.
E outra que essa criança precisa se adaptar a essa pessoa que fará esse papel aí de ofertar esse leitinho para ela, né? Então, a mãe tem que sair de cena, né? Não adianta a mãe falar, então agora você vai mamar nesta mamadeira. A criança não vai mamar, ela vai chorar, vai se irritar, a mãe vai ficar desesperada e aí vai achar que não vai dar certo, e aí o leite começa a ter uma produção mais baixa, enfim. A mãe vai treinar essa pessoa e vai sair de cena para poder essa outra pessoa ofertar esse leite para essa criança. Perfeito. Então, normalmente a gente pede então para que você, como a Carlinha falou, o planejamento é a base de tudo, né? Então, pelo menos uns 30 dias antes, vocês já comecem a se organizar para vocês começarem essa retirada. Nossa, Cris, mas eu vou voltar semana que vem, o que eu faço agora? Começa agora, não tem problema. Mas saiba que você pode ter alguns percalços aí no meio do caminho, né? Sim. As coisas têm que ser feitas conscientemente, né? Se a gente está dizendo que você precisa de um tempo para treinar essa criança e treinar esse colaborador, não é do dia para a noite que a criança às vezes se adapta à mamadeira. Eles brigam, porque a gente catequiza vocês. Peito, 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 peito. Precisa de complemento? Copinho, colher dosadora, copo intermediário, com bico intermediário, enfim, né? E de repente aquela criança está super adaptada no peito. E aí você aparece com uma mamadeira para ela, né? Então precisa realmente ter planejamento para que não haja sofrimento, da mãe, porque a gente sofre, eu sou mãe também, e sei o quanto a gente sofre quando a gente vê esse tipo de situação, né? Então, para que não haja esse sofrimento da mãe e nem do bebê, né, vamos planejar, né? Vamos começar isso, porque quando a gente sai de licença maternidade, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que voltar. Então, isso tem que ser pensado desde do primeiro dia de licença maternidade. Você voltou da maternidade, é uma questão que você tem que começar já a pensar. Quando que eu vou voltar? Como que eu vou fazer? Eu vou conversar com a minha enfermeira, eu vou conversar com a minha pediatra. Como é que eu tenho que começar isso? Né? Às vezes tem mães que começam até antes dos 30 dias, elas mesmas vão ofertando esse leite, né? A criança vai se adaptando para ver como é que funciona isso, né? Uma outra dúvida muito comum é, na verdade, em qual momento a gente acaba fazendo essa ordenha, né? Então, pensando que eu estou amamentando o meu bebê de uma forma exclusiva, quando é que eu devo fazer essa retirada do meu leite? Antes do bebê mamar, enquanto o bebê mamãe uma mama, eu ordenho a outra, ao final, no intervalo. Como é que é a orientação? Existem várias formas a gente armazenar esse leite, né? Normalmente a gente fala para esta mãe fazer essa ordenha pós-mamada. Por quê? A gente já falou aqui em alguns vídeos a respeito de leite anterior, leite posterior, né? E o que é isso, enfim. Se a gente quer deixar um leite mais calórico, um leite mais gordurosinho aí para o nosso bebê, a gente tem que fazer essa ordenha, essa coleta desse leite aí após o bebê mamar. Ah, mas ele mama super bem, a minha mama esvazia e não vai sair mais leite dali. Sai sim. Talvez saia numa quantidade menor, mas sai sim, porque o peito, como a gente já falou aqui também, ele não é estoque, ele é fábrica. Quanto mais a gente der um estímulo para esta mama, quanto mais o bebê mamar, quanto mais a gente ordenhar, mais terá a produção desse leite, né? Mais será produzido. Perfeito. Então a gente acaba então fazendo a ordenha no final da mamada. A gente tem mães que até fazem a ordenha no sentido das duas mamas, né? O bebê tá mamando em uma e ela consegue, né? Um bebê de 6 meses, o bebê já é maiorzinho, a gente já consegue manejar essa criança ali para que ela mame
E tem mães que conseguem bombear, fazer a ordenha com a bombinha manual ou elétrica do outro. Só que ela vai estar extraindo um leite que não é tão gorduroso quanto o leite pós-mamada aí desse bebê, né? E aí vai da mãe. Ah, Carla, eu tenho uma dúvida. Se eu tirar um pouquinho do meu leite pós-mamada, ele vai ser um leite gorduroso. E aí ficou, eu consegui tirar, 60 ml, um exemplo. E eu quiser colocar o leite da outra mama, que não é o gorduroso, eu posso? Claro que sim, você pode sim colocar, desde que você coloque a data correta, a gente vai falar aqui, mas a data correta, o horário correto, e é este horário e esta data que tem que ser o seu cerne para o descarte desse leite e a oferta dele. E também não pode passar mais do que 12 horas na geladeira e tal. Na verdade, na semana que vem a live vai ser total sobre armazenamento, que hoje a gente vai falar mais sobre o preparo, a ordenha. Então... É que é inevitável dar alguns spoilers, né? Com certeza, não tem jeito, porque você tá falando uma coisa, o raciocínio vai, né? Exato, com certeza. Só tô vendo aqui que a Débora entrou e ela tá perguntando qual que é o tema. Hoje a gente tá falando sobre retorno ao trabalho, então a gente tá falando toda a questão do preparo de material, ordenha da mama, como é que a gente faz, tá bom? A live vai ficar salva nas próximas 24 horas, caso tenha perdido o comecinho, tá bom, Débora? Bom, Carlinhos, então seguindo, a gente já viu que o nosso preparo tem que ser 30 dias antes. Com planejamento, né? Que o melhor horário, na verdade assim, não é o melhor horário, né? Você pode ordenhar tanto no após a que mamada, você quiser. Isso, só sabendo direitinho qual que é o tipo de leite que você vai estar tendo como resultado conforme a sua ordenha. Uma dica que eu sempre dou, porque muitas vezes isso acontece, né? Você faz a extração desse leite pós-mamada, então você tem certeza que este leite é um leite mais gorduroso. Então você pode marcar onde você está guardando, se é um leite anterior ou posterior, porque você com certeza saberá, né? Se você deu esta mama, retirou dessa e esta mama vai produzir, que você vai ofertar em outro momento, é que nesta fase da amamentação, o bebê muitas vezes esvazia as duas mamas, ele mama as duas mamas, né? Exato. É diferente do recém-nascido. Então, você vai saber qual é o leite que você vai estar armazenando. E uma dica é você marcar. Com certeza, né? Uma ótima dica. Bom, então, vamos ver como é uma dúvida muito frequente também, como é feita essa ordenha, essa extração. Então a gente trouxe os materiais aqui de preparo, tudo direitinho, pra gente demonstrar pra vocês como é que é feito. Bom, antes da gente começar a pensar em manusear essa mama, em começar a ordenhar, pegar a nossa bombinha, pega ali pra mim, Cris. Pegar essa nossa bombinha, seja elétrica ou seja manual, a gente tem que pensar numa higienização, né? Então a gente precisa fazer a higienização das nossas mãos. Primeiro de tudo, a higienização das mãos para depois a gente fazer a higienização desta mama, né? Exato. Então, como é que a gente faz a higienização da nossa mão? Normalmente, a gente está num local onde tem uma pia e tenha um sabão, um sabonete. Água e sabão é o melhor de tudo. Claro que em alguns momentos a gente não tem água e sabão e a gente acaba utilizando o álcool gel. E a técnica de passar o álcool gel na mão é a mesma da lavagem das mãos. A gente tem que manusear tanto o álcool gel quanto a água e o sabão na lavagem das mãos correta. E como que é essa lavagem das mãos? Eu vou falar aqui, tem algumas pessoas que já sabem, mas tem pessoas que não sabem. Então eu vou falar rapidinho aqui como é que a gente faz isso. Eu acho que na verdade é até importante a gente demonstrar, Carlinha. Vamos lá. Demonstrar? Não sei se você quer que eu faça, que daí eu fiz pra você. Pronto. Não, isso. Bom, gente, todo mundo, eu já vi que tem pergunta de corona e tudo mais, a gente pode depois no final falar alguma coisa em relação a isso. Eu só vou focar um pouquinho no tema da live de hoje, tá? Pra gente não se perder. Mas eu acho que esse conteúdo em relação à higienização das mãos vai funcionar ou servir para isso também, tá? Então a gente tá aqui, então água, sabão
E vocês vão ver que todo consultório médico ou lugar de grande público tem essas folhas que são descartáveis também. Porque o que acontece? Aquela toalha que fica no banheiro, você usa e reusa diversas pessoas, então o ideal é que seja algo realmente de papel. Então se vocês puderem comprar ou papel toalha também, separar o papel toalha, deixar lá para vocês conseguirem secar, tá? Então o que é muito importante? Que a lavagem seja feita até a altura do cotovelo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou então molhar minha mão até o cotovelo, fazer uma molhaceira. Então tô higienizando a parte normal aqui, né? A palma da mão, entre os dedos. Então agora eu vou higienizar o dorso da minha mão, tá? O meu polegar de uma forma mais especial. A minha unha, tá bom? Então por isso eu faço dessa forma e trago o sabão até o meu cotovelo. As mães que têm uma unha um pouco mais comprida, seria interessante uma escovinha, Cris? Uma escovinha seria muito interessante para quem tem a unha mais comprida ou de repente não conseguiu higienizar de uma forma correta, tá bom? Então, ó, agora eu pego a minha folhinha e seco bem direitinho também, pra gente não ter problemas de contaminação do leite materno, que é um lugar que gosta bastante de bactéria, então não é um lugar onde vocês vão querer ter infecção, tá bom? Então essa é a técnica da lavagem de mãos. E Carlinha, aproveita já aqui. O álcool gel vai ser da mesma forma. Então lembrar de palma, dorso, polegar. A unha não vai ter tanta eficácia. E lembrar de trazer até o cotovelo. Tá bom? O álcool gel começou a esfarelar ou você viu sujidade na mão, não adianta mais usar o álcool gel, tá? Tem que ir lá e lavar com água e sabão de novo. Acho que deu pra entender, né? Vamos voltar aqui. Vamos só reconectar aqui para não ter problema de bateria. Tá bom? Então essa é a nossa orientação em relação à higienização das mãos. Isso. E aí, como que a gente tem que fazer a higienização desta mama, né? Algumas mães fazem a utilização de pomadas, né? As de lanolina ou uma Bepantol. Tem algumas mães que acabam muitas vezes pela sensibilidade, embora não seja indicado, algumas mães acabam utilizando, né? Então a gente precisa retirar, na amamentação, Carla, não precisa tirar, a criança mama com aquela pomada lá, tal. Na verdade, não precisa, não tem interferência no leite, né? Mas no momento dessa ordenha, no momento que esse bebê possa fazer essa pega, escorrega, né? Então, seria interessante que realmente tirasse para não lesar este mamilo, porque a bombinha, ela faz uma pressão negativa, né? Todo mundo que usa bombinha sabe que existe uma pressão negativa ali e que vai escorregar, né? Então, quanto mais esta bombinha aderir na mama, né? Mais eficiente tem essa bombinha na parte de vedação, né? Então, se você tem alguma coisa oleosa nessa parte areolar, isso daqui vai ficar escorregando, né? E aí a vedação fica mais comprometida. Então, é melhor que retire. Retire como? Com água e sabão. Água e sabão, gente, sempre na vida, né? Pra tudo. Isso. Só uma coisa que eu percebi, né? Depois que vocês viram que eu prendi o meu cabelo, então tentar prender o cabelo antes de fazer a lavagem das mãos, tá? Sim. Pra daí depois a gente se paramentar de uma forma correta. Ou, se você esqueceu, prende o cabelo, mas lembra de passar álcool gel ou lavar a mão de novo, tá? Isso. Bom, então você prendeu os cabelos, você já fez a higienização das mãos. Essa ordenha, seja manual ou seja através de um dispositivo, tá? Então, como é que a gente se paramenta? A gente vai usar uma touca,
Gente, a Carlinha trouxe tudo rosa pra ficar bem bonita. Eu sou rosa. Meus amigos me chamam de Penélope Chabaz. Não é? Gente, é pra ficar cobrindo, tá? Não é pra ficar gatinha assim, tá? É pra ficar cobrir tudo mesmo. É pra cobrir pagar tudo. mico em rede social mesmo. A gente vai utilizar, porque a gente pode, no momento que a gente está lá manejando esta mama, fazendo ordenha, seja manual, seja com dispositivo, a gente pode tossir, né? Você pode ter um espirro, né? São coisas involuntárias. E pode acontecer de cair um perdigoto aqui, ó, dentro do leitinho. Já pensou isso daqui tudo cheio e você ter que jogar fora? Exatamente. Né? Então a gente tem que utilizar uma máscara. Ó, gente, só pra vocês verem, algumas máscaras tem esse ferrinho aqui, ó. Então desse lado tem ferrinho, esse lado não tem. O lado que tem o ferrinho, vocês acoplam no nariz, tá bom? Para vocês conseguirem ficar mais confortáveis. E, por exemplo, igual eu uso óculos, se eu não faço isso, já tá tudo embaçado, tá? Então tá bom. Uma dica que a gente esqueceu de falar. Pode falar. Quando você for fazer a higienização das mãos, não podemos ter acessório nenhum nas nossas mãos. Nem pulseira, nem relógio, nem aliança, nada. Por quê? Porque essa sujidade pode entrar no meio desse anel, né, dessa pulseira que tá ali, porque a gente vai lavar até o cotovelo. Então essa sujidade, esses acessórios podem segurar, tá bom? Esquecemos de falar. Perfeito, perfeito. Bom, a partir disso, vou passar aqui, né, que eu já... existem pessoas que não conseguem manejar a mama, não conseguem fazer a extração com luvas. Então aqui temos luvas. Você pode utilizar ou não, desde que a sua mão esteja perfeitamente higienizada, na lavagem das mãos, com álcool gel, esteja ok, você pode fazer sem a luva. Mas tem pessoas que até utilizam a luva pink. Gente, lembrar que colocou a luva não quer dizer que tá estéril contra tudo, tá? Pegou celular... Contaminou. Desculpa, só falar assim pra vocês entenderem. Pegou celular, contaminou. Mexeu no óculos, coçou o nariz, coçou o olho, você contaminou tudo de novo, Você tá? tira, descarta e pega outra. Isso. Por isso as coisas têm que estar próximas no momento que você for fazer essa ordenha. Tenta trazer as coisas próximas e esquece de celular, gente. Esquece celular. Se for coçar, se tiver, às vezes tem, né? Então você vai coçar com o seu antebraço, né? Ou assim, de alguma forma você acha um jeito de você se coçar se precisar. Isso, né? ajeitar o óculos. Isso, com o braço, nunca com a mão, porque se você contaminou, seja a mão sem a luva ou com a luva, tá bom? Exatamente. Então, como que a gente vai fazer isso? Existem alguns lugares onde a gente pode fazer a coleta, tá? Algumas bombas já vêm com a mamadeirinha, com um dispositivozinho acoplado aqui, tá? A Avent é uma delas, né? Então, você pode ou utilizar o mesmo potinho, né? Ou você pode colocar isso em outro pote. Para que esses potes recebam esse leite, esses potes têm que estar esterilizados, tanto os potes quanto o local, o bocal desta bombinha, tá? E como é que a gente vai esterilizar isso? Pessoal, micro-ondas não esteriliza, micro-ondas esquenta e não esteriliza. Quando a gente fala em esterilização, na verdade, a gente não vai estar esterilizando aqui esporos, né? Porque para isso deveria ir para um autoclave, material instrumental cirúrgico, né? Alicate de manicure, essas coisas, a gente esteriliza em autoclave por conta dos esporos, né? No caso de esterilização de potes, de mamadeiras, de dispositivos que fazem extração de leite, a gente tem que utilizar água e fogo. O fogo chega aqui em São Paulo a 98 graus Celsius. E é isso que faz a esterilização destes potes, tá bom? Micro-ondas é meio de cultura.
ele vai esquentar e não vai esterilizar, ele não ferve. A gente tem a falsa ideia que micro-ondas ferve, ele até esquenta muito a água e pode até queimar a gente, mas ele não chega a 98 graus Celsius ou 100 graus Celsius, que no nível do mar a temperatura da água chega a 100 graus Celsius, tá bom? Então a gente tem que esterilizar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lavar esse pote? Esse pote vai ser lavado com detergente normal, sabão normal, desde que a escovinha e a esponjinha seja só do bebê. Então você pode pôr sabão aqui, lava, enxágua muito bem, várias e várias vezes. Não pode ter resíduo de sabão aqui, né, Cris? Não pode ter resíduo de sabão, então você enxágua muitas vezes. Coloca numa panela, eu nem sei se existe mais, eu acho que não existe mais. No meu tempo existia uma panela que era de alumínio, que você emborcava todas as mamadeiras. Hoje eu não tenho esse conhecimento, acho que não tem mais. Mas compre uma panela de inox ou uma panela de ágata e deixe para isso, deixe para esterilizar as coisas do seu bebezinho. Então você vai encher de água, vai colocar todas essas mamadeiras, as tampinhas, colocar tudo ali e vai deixar ferver, né? Vou deixar ferver por quanto tempo? A hora que começar a fazer ebulição essa água, você deixa mais ou menos uns 10 minutinhos e pode desligar. Desligou, você tampa, deixa esfriar. Esfriou, aí você retira com uma pinça ou alguma coisa, não vai colocar a mão ali. Para você mexer com isso, a sua mão também tem que estar limpa, né? Vamos lavar as mãos, vamos passar o álcool gel. E aí você vai manipular, vai pegar aqui, vai colocar num pano limpinho, que seja do bebê, e vai emborcar todas essas mamadeiras, todas essas tampinhas e vai esperar secar. Secou, você fecha e guarda, está esterilizado, tá bom? E aí você já pode utilizar. E aí? Então, só para falar que tem esse vidrinho de plástico, mas você também pode usar recipiente de vidro, tá bom? Aqueles tipo café solúvel, como nesse café. A gente falava antes maionese, mas não é mais vidro, é plástico. Na verdade, deixa eu falar uma coisa sobre isso que é importante. Algumas pessoas compram, né, os dispositivos de plástico ou ganham, né, nos chás de bebê e tal. Tudo bem, gente, o bom não pode ser inimigo do ótimo, a gente sempre fala isso, o que você tem você vai utilizar, desde que sigam alguns padrões, tá? Então, por exemplo, pode ser um recipiente de vidro com tampa de plástico que você tenha na sua casa. Você pode lavar aquilo, né, desde que não seja um recipiente que você usou alho, por exemplo, aí não vai dar. Mas, por exemplo, um café solúvel, né? Você vai lavar muito bem, tira a etiqueta, né? Aquela etiqueta que tem, lava e tá tudo bem. A rosquinha não pode ser de metal, ela tem que ser de rosca, porque precisa rosquear, não pode só tampar assim, né? Ela tem que ter uma vedação, né? Ela precisa ser tampada para não entrar micro-organismos, né? Nesse leite que você fez a coleta, e rosquear. Tá bom? Então, o bom não pode ser inimigo do ótimo. O plástico, se você ganhou, você comprou, você tem, você pode utilizar por até mais ou menos umas 4, 5 vezes. Depois, você vai utilizar esse plástico para qualquer outra coisa. Por quê? O leite, embora muitas vezes a gente não observe, a gente não consiga detectar esta gordura, vai impregnando na parede do plástico. E plástico é plástico, gente, né? Por mais tecnologia aí que as pessoas falam, não, porque a tecnologia X, Y, Z é plástico. E essa gordura começa a impregnar na parede deste potinho. E aí não é legal, porque você vai começar a lavar, vai começar a ferver e essa gordura não sai, né? E aí não é legal. E aí você substitui daí por dispositivozinhos de potinhos de vidro, que você pode comprar pela internet, custa super baratinho, não é nada absurdo de caro, em quantidade maior eles cobram centavos cada vidro com tampa, ou se você tem esses cafés solúveis, a sogra, a mãe, a tia, seja lá quem for, e puder te ceder, também tá valendo, desde que seja lavado, esterilizado, tá tudo certo, tá?
E, Carla, mas eu vou identificar como? Ou com uma etiqueta, você escreve na etiqueta o dia, né, a data que você está fazendo essa coleta e o horário. Eu sou assim meio chata, eu gosto de pedir para colocar que tipo de leite é. É o gorduroso, é o anterior, é o posterior, de que mama foi das duas. Então, acho que é importante você saber o que você está ofertando para o seu filho, né? Não custa marcar, ou com uma etiqueta ou com aquela caneta permanente, você marca e depois com o alquinho a marcação sai, tá bom? Perfeito. Então a gente tem a opção de fazer o pote de plástico ou de vidro. Algumas bombas então já vem com a própria mamadeira para você já acoplar e dar na sequência. E a gente tem também esses tipos de saquinho, né? Que você pode então fazer a coleta no pote de plástico e daí você coloca para vir no saquinho, eles têm a marcação. Você tinha? Eu tinha aqui. Só fazendo um adendo do saquinho, o saquinho é bem legal, porque o saquinho depois você joga fora, você não tem que esterilizar nada, né? Então, também é uma prática aí que, de repente, se você prefere, né? Não tenho tempo, não tenho uma rede de apoio que me ajude. Então, utiliza o saquinho, que o saquinho também você usou. E o saquinho não precisa esterilizar, né, gente? Porque ele vem completamente fechadinho, vedadinho, tá? Então não precisa esterilizar. O pote você tem que esterilizar antes, depois tem que lavar, esterilizar de novo. Se você não tem uma rede de apoio, não tem ninguém que te ajude e você pode, então você faz no saquinho. O potinho de vidro que eu te falei é esse aqui, ó, de Nescafé, vidro, com uma tampinha ele tá até meladinho aqui, porque eu tirei a etiqueta, mas eu não tirei por completo. E a tampinha que é de rosca, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá vendo? Ele é de rosquear. Então esse vidrinho aqui também é perfeito para armazenar, gente. É um vidrinho de Nescafé, café solúvel, tá bom? Ótimo, perfeito. Bom, então a gente já sabe como, quando, onde, sabe tudo, né? Vocês têm alguma pergunta? A gente fala, né, gente? Se vocês quiserem ir fazendo pergunta aí, a gente vai respondendo. Carlinha, na hora que eu for ordenhar, eu preciso fazer algum preparo especial com a minha mama? Massagem, bico, alguma coisa dessa forma? Sim. Da mesma forma que você vai ofertar para o seu bebê, a gente pede para fazer um manejo nesta mama, né? Manejar essa mama. Então, como é que a gente vai manejar esta mama? Fica aqui de frente para a Cris. Como que a gente vai fazer? A mama vai encher, né? Acaba ficando muitas vezes até muito cheia, muito túrgida. Então, a mama precisa ser preparada para o bebê vir aqui e fazer a pega, certo? Então, a gente vai fazer aquelas massagens em movimentos circulares do mamilo para fora da mama como um todo, né? Como um todo da mama. Então, aqui do mamilo. Principalmente na parte inferior da mama. Porque o que acontece? Muitas mães do sutiã, muitas mães acabam não utilizando o sutiã. E eu falo que é muito importante isso. Por quê? Porque a mama, quando ela tá cheia, gente, ela tem a tendência a dar uma caída. E aí, quando essa mama dobra, ela infarta os alvéolos que tem aqui embaixo, né? Então, elas pressionam esses alvéolos aqui embaixo. E muitas vezes a injeção deste leite nos ductos, desse alvéolo, saída do alvéolo para os ductos, para ter ejeção no mamilo, fica um pouco comprometida. Então, a gente maneja tudo. Para fazer a ordenha, tem que estar com o sutiã, tá? Para essa mama ter uma elevação para você conseguir manejar tudo, tá bom? Fez toda a massagem nessa mama. Tá. Aí eu gosto de falar que a gente precisa fazer um deslocamento. Pode fazer? Posso fazer? Um deslocamento desse alvéolos. A gente faz uma torçãozinha nessa mama, suave, não precisa, né, torcer essa mama aí. Só dá uma deslocada nesses alvéolos aí.
E aí a gente vai shakear essa mama, vamos fazer um shake desse leitinho. Então, com a mão embaixo desta mão, você vai fazer uma base aqui, segura e shakeia essa mama. Para que isso? Para que a saída desse leite dos alvéolos seja eficiente nos ductos e que tenha uma ejeção positiva e legal, tá bom? Ótimo. E daí a minha ordenha manual, né, Carlinha? Sim. A gente pode fazer com bomba manual, é bomba elétrica, mas o que eu vejo nas minhas pacientes, sempre que depois você ensina a ordenha manual, elas preferem, elas fidelizam total porque parece ser mais efetiva. Sim. E dói menos também. Na verdade, assim, a gente precisa preparar a mama, por quê? Porque o bebê, quando ele vem e ele encontra um ambiente, né, eu já falei isso em outros vídeos aí, o bebê, quando ele vem fazer a pega correta, ele precisa encontrar esse ambiente aqui harmônico. Então, esta parte da areola precisa estar com flexibilidade, vocês percebem aqui, ó, precisa estar molinho. Então, quando você shake, você torce, você faz massagem, você começa a extrair um pouquinho desse leite, você começa a ver que isso daqui, ó, fica molinho, fica belezinha para o bebê abocanhar. E na ordenha a mesma coisa, porque se você vier colocar a bomba aqui, com a mama completamente cheia, completamente túrgida, uma que não vai sair, né? Você vai ficar lá, e vai começar a ficar desesperada, porque olha, eu preciso guardar leite, não tá saindo, né? E não vai sair e você vai machucar o teu mamilo, pode até escoriar, pode até abrir uma fissura, dependendo da quantidade de vezes que você coloca a bomba aí nessa mama antes de fazer esse preparo. Então, fez tudo isso, você vai ordenhar manualmente. Como é que a gente faz?